a vida do nosso instrutor nessa noite, Deus, que o Senhor venha iluminar, Pai, as nossas mentes para absorver, Pai, tudo aquilo que o Senhor quer nos ensinar hoje, Pai, para que nós possamos frutificar, Pai, tudo que o Senhor vem falar hoje aos nossos corações através dessa aula, Jesus. Que o Senhor venha abençoar a vida do instrutor e de todos os nossos colegas, Pai, que estão aqui também dispostos, com os corações sedentos demais do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Ok, gente, vamos lá. Nosso último tempo com Marcos, né? De fato, a gente percebe que essas plataformas online, assim, elas são uma ótima ferramenta para os dias que a gente está vivendo, né? Mas, infelizmente, o tempo ele é mais reduzido, né? Assim, tem um pouquinho menos de aproveitamento, eu tenho percebido isso, né? No tempo de aula online e presencial. Mas, enfim, é o que tem para hoje, então a gente segue, né? Como eu prometi para vocês, amanhã eu já encaminho para o Ronei a apostila, o material, tá? Eu não quis antecipar para não contar os últimos capítulos da história, né? Então, ali nessa apostila, que é um material que a gente usa, tem alguns exercícios, né? Um detalhamento de tudo aquilo que a gente falou. Tá? A gente está dando, de fato, uma boa sobrevoada sobre o Evangelho, mas ali você lendo mais informações sobre toda a parte histórica, crítica, autoria, enfim, alguns detalhes, né? Algumas observações curiosas do Evangelho de Marcos, tudo isso você vai ter na tua mão. Tá? Inclusive um transfundo histórico muito bem trabalhado, porque hoje a gente vai, em nome de Jesus, a gente vai trabalhar com texto e eu quero me deparar um pouquinho mais de tempo já para a última metade da aula, em alguns textos, e especialmente o capítulo 13 de Marcos. Tá? Bom, agora eu quero que vocês me deem um feedback objetivo e breve sobre as suas descobertas no estudo deste evangelho. Tá? Tanto aquilo que você estudou, como nas aulas, assim, o que foi interessante, como que você está enxergando o Evangelho de Marcos hoje e que descobertas você teve. Quem vai começar? Renata. Vou falar, pode? Pode, deve. Então, devido à aula, né, passada, um ponto-chave foi a questão de Pedro ter sido, né, a inspiração de Marcos. Isso para mim ficou marcante depois, quando eu fui reler novamente e fui ver os pontos fortes, né? Fez diferença. Até a questão mesmo das localizações, da questão do mar, né? A forma firme de como ele coloca. E eu tive outra visão ao ler o livro. Então, isso fez uma diferença. Muito bom, Renata. Quando a gente sabe do autor, né, né, das características do autor, isso de fato muda a nossa forma de ler o texto, né? Tanto que a gente falou muito em expressões que denotam velocidade, urgência, né? A coisa da objetividade, não é um evangelho dos detalhes, né? Que se perde nisso, é um evangelho muito objetivo, tanto que ele é o menor dos evangelhos, né? Mas bastante objetivo e direto. Ok, quem mais quer falar alguma coisa? Eu achei... Pode falar. Mônica, depois a Emily. Eu achei muito interessante, nas duas leituras que eu fiz, perceber o quanto, por mais, principalmente depois que você falou realmente sobre Pedro, né, que ele não foi um autor que presenciou, né, mas que ele só ouviu e tudo, mas a sensação é como se ele tivesse realmente presenciado, porque ele fala com muita propriedade a respeito dos sentimentos, né, que Jesus tinha quando era conduído e para curar as pessoas. Aí eu fiquei observando alguns textos entre Mateus e Lucas que não fala, por exemplo, em um deles que fala profundamente compadecido, ele contando a história, né, lá da cura do leproso, os outros não falam, só esse que fala. Então eu vi que ele expressa muito essa questão do sentimento humano de Jesus.
Isso também me chamou muita atenção. Então, isso que a Mônica mencionou é o que a gente chama, quando a gente estuda os evangelhos, de passagens únicas do evangelho. Como a gente viu na primeira aula, são 3 evangelhos muito semelhantes, né? Que narram eventos muito parecidos. Tem eventos que aparecem nos 3 evangelhos, né? Mas cada um narra com a sua ótica. Por isso que são chamados de sinóticos, né? Eles têm a mesma ótica no sentido geral, mas eles têm uma ótica particular a partir do autor, né? E isso que a Mônica falou é curioso, porque, por exemplo, quando ele usa essa expressão profundamente compadecido, né? Isso, depois que a gente vê a questão de autoria, essa percepção é muito mais clara e talvez muito mais marcante para aquela pessoa que estava ali naquele momento, né? Para alguém que viveu aquilo, né? Eu não posso falar de uma outra pessoa, fulano de tal ficou profundamente magoado com tal situação que aconteceu. Talvez eu não estivesse, se eu não estou próximo, não estou vivendo a situação, eu não posso talvez perceber isso. E Marcos tem muitas características assim. O que a Mônica falou, essa comparação das narrativas dos evangelhos é um excelente estudo para fazer, né? E que vocês podem aí no decorrer do estudo bíblico de vocês, né? Eu sei que nesse seminário vocês só estudam o Evangelho de Marcos, mas daí fazer este estudo comparativo, pega determinada passagem e compara Mateus e Lucas junto com Marcos, o que tem de semelhante, o que tem de diferente, e daí sempre as perguntas, né? Por que a abordagem desse jeito? Porque isso tem a ver com o autor, né? Porque ele achou por bem narrar dessa forma, e tem a ver também com os ouvintes que recebem a palavra, né? Então, bem interessante. E aquilo, na primeira aula, nós vimos que existem fontes específicas dos evangelhos. Então, quer dizer, aqui essa fonte de Marcos era uma fonte específica que vinha de Pedro, né? Ele recebeu, ele ouviu essas pregações de Pedro. De acordo com um dos pais da igreja que nós vimos semana passada, ele cita que esse Evangelho de Marcos foi uma compilação. Marcos editou todo o conteúdo das pregações de Pedro, que ele havia ouvido Pedro pregar em Roma, para os cristãos em Roma, e transformou isso num evangelho. Tá? Ok, agora a Emily. Fala, Emily. Então, eu achei muito interessante porque eu nunca tinha prestado atenção e percebido que Marcos há uma constância de situações que envolvem demônios, né? Que foi citado nas primeiras aulas, enfim, todas as aulas sobre essa prevalência. Eu achei muito interessante porque, ao mesmo tempo que retrata, né, a presença constante dos demônios, mas também parece que não descansam, né? Parece que estão sempre em batalha, estão sempre agindo, e parece que é tipo como se tivesse um soldado estivesse batalhando e tipo não pode parar, tem que persistir. Às vezes ficava sem comer, né, para poder fazer pregar e cuidar das pessoas, né? E isso ficou muito marcado assim para mim, porque eu não tinha percebido isso em Marcos. A gente passa assim a leitura corrida, né? E às vezes você nem para prestar atenção. E enfim, isso que foi que mais assim me saltou aos olhos, né? Lendo Marcos. E hoje ainda a gente vai fechar isso, né? Falando um pouquinho do período histórico, do contexto histórico, a gente fecha um pouquinho porque este evangelho foca muito nesses confrontos, né? Porque depois de João, por exemplo, porque o evangelho de João é um evangelho onde Jesus tem severos confrontos com os religiosos. Mas depois de João, né, Marcos é um evangelho que tem muito confronto, né? Muito confronto espiritual e confronto também com todo aquele contexto religioso. Tá? A gente já vai começar a falar uma coisa bem importante nesse sentido aí, que daí vai fechar, porque daí a gente entende por que o autor, né, trabalha muito. Eu falei com vocês sobre a questão de espírito imundo, e como a Emily observou bem aí, se você for lendo, quase em todo capítulo vai ter algum episódio de um espírito que está sendo repreendido lá, né? Principalmente nos primeiros capítulos aqui, a gente vê isso muito intensamente, tá? Então, isso aí a gente vai ter um desfechos aí. Alguém mais quer compartilhar alguma coisa? Só abrir o microfone e falar.
Bom, então eu vou seguir aqui. Qualquer coisa, pode me interromper, abrir, porque hoje é a última aula, então perguntas são super bem-vindas, tá? Eu queria falar rapidamente, a gente parou a aula passada falando então de Pedro e de alguma relação que ele tinha com esse Marcos, e agora a gente vai rapidamente observar algumas características, e nesse material que eu vou mandar para você, você vai observar características do autor de Marcos no Evangelho, tá? Enfim, não podemos entrar muito nos detalhes aqui, mas Marcos também tem a sua participação, né? Por exemplo, não sei se vocês observaram que em alguns textos, né, aqui sempre vai ter uma explicação. Ele usa uma palavra em uma língua, por exemplo, geralmente o aramaico, e ele vai explicar o significado dessa palavra, tá? Então, por exemplo, em 3,17, quando fala lá a respeito dos discípulos chamados por Jesus, diz lá, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, vírgula, que quer dizer filhos do trovão. Essa palavra Boanerges é uma palavra aramaica, né? Mas Marcos, ele entende que ele precisa explicar e dizer o significado desta palavra. Por que ele faz isso? Porque ele supõe que os ouvintes primitivos não tinham facilidade, ou não tinham conhecimento, ou não tinham entendimento do significado daquela palavra. Então, esses são acréscimos do editor, né? Por exemplo, hoje, quando você vê em jornalismo, jornalistas usando expressões ou siglas, né, que podem não ser tão conhecidas pelos ouvintes, eles explicam, né? Por exemplo, o PIB do Brasil subiu e desceu. Um bom jornalista, ele precisa falar o PIB, que é o Produto Interno Bruto, né? Que regula, então, todo o comércio, toda a economia do país. Então, explicações do tipo, ou quando a gente usa uma palavra estrangeira, né, no nosso vocabulário, olha, você precisa fazer o download daquele aplicativo, mas tem gente que não sabe o que significa isso. Ou seja, então você tem que baixar, você tem que descer no seu aparelho, então, aquele aplicativo, tá? Então, é isso que Marcos está fazendo aqui. No capítulo 5, verso 41, tem uma outra passagem, que é aquela cura, né, da menina, a filha de Jairo, né? E daí diz lá, no verso 41, tomando-a pela mão, Jesus, né? Curioso aqui que neste episódio, né, da ressurreição da filha de Jairo, só estavam Pedro, Tiago, João e Jesus. Então, esse é um dos episódios onde só 3 dos discípulos estavam participando. Por isso, então, Pedro estava entre esses discípulos, ele sabia exatamente o que aconteceu ali, naquele momento em que Jesus se dirige a essa menina, e ele diz assim, Talita cumi, era uma expressão aramaica. E o editor aqui, ele procura manter esta expressão, que foram palavras de Jesus, Talita cumi, mas ele vai escrever, que quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. Tá? Depois, no capítulo 7, verso 11, esse capítulo 7 é quando Jesus tem um debate ali, um confronto com os fariseus, porque eles começaram a questionar Jesus, o que é puro, o que não é impuro, né? Então, vem lá desde o início do texto ali, a gente percebe Jesus debatendo com os fariseus a respeito do que é puro e impuro, que era algo fundamental na religião judaica. O judeu, então, ele tinha muito cuidado na observância da lei, e a observância da lei levava ele, então, a um estado de purificação, né, através da preservação, não tocar morto, não comer determinados tipos de animais, de carne de animais, se purificar sempre, se lavar sempre ao comer, ao entrar numa casa, enfim, tinham vários rituais de purificação dos próprios objetos que eles usavam, tá? E neste momento, então, lá no verso 11, né,
Jesus usa a expressão ali, eles estão tratando da lei, né? Olha, vamos no 9 para a gente entender o contexto, né? Ou um pouquinho antes. A partir do verso 6, respondeu Jesus, bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Negligenciando o mandamento de Deus, guardais as tradições dos homens. E disse ainda, jeitosamente, olha o jeitinho aí, né? Não é só brasileiro que tem jeitinho, o judeu também tinha. Jeitosamente, rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa própria tradição. Então, a discussão de Jesus com eles aqui é que eles usavam do argumento da lei, né? Mas, na verdade, o que eles observavam mais do que a própria lei de Deus era a sua própria tradição. Havia uma tradição, que Jesus chama aqui de tradição de homens, que era um monte de regras e preceitos que eram criados pelos rabis, pelos mestres, com o intuito de ajudar as pessoas a observar a lei e serem irrepreensíveis na guarda da lei. Então, por isso que Jesus os chama de hipócritas, porque a lei acabou se tornando pesada, não por causa da lei que Deus tinha dado para Moisés, mas por causa dessa lei humana que estava sendo imposta sobre o povo, né? Então, Jesus fala, olha, vocês negligenciam o mandamento de Deus e guardam a tradição dos homens. Vocês dão um jeitinho aí, né, para vocês poderem, digamos assim, não se submeter ou não obedecer à lei de Deus, mas guardam as suas tradições. E no verso 10 ele vai citar um dos mandamentos, né, que é honrar pai e mãe. Ele diz, pois Moisés disse, honra teu pai e tua mãe, ponto. Né? E quem maldisser a seu pai e sua mãe seja punido de morte. Agora o verso 11, Jesus falando, vós, porém, dizeis, se um homem disser a seu pai e a sua mãe, aquilo que poderia aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta ao Senhor, então o dispensais de fazer qualquer coisa em favor de seu pai e de sua mãe. Estão percebendo, gente? A gente não vai ter uma aula aqui de lei judaica, tá? Mas percebam o que Jesus está tratando com eles aqui. Jesus cita um mandamento, honra pai e mãe. Esse mandamento não tem nenhuma cláusula que isenta alguém. Você honra teu pai e tua mãe, mas se acontecer assim, 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 não precisa honrar. Mas se teu pai for ruim, não precisa honrar. Não, é um mandamento de Deus. Daí Jesus fala, mas vocês dizem, né? Se um homem disser a seu pai e a sua mãe, aquilo que poderia aproveitar de mim é corbã, então, por exemplo, havia uma justificativa, né? Os judeus, eles acabavam deixando de cumprir o mandamento de honrar pai e mãe, porque eles diziam, não, porque, vamos supor, se a gente pensar em recurso financeiro, não, mas este dinheiro aqui eu ofereci ao Senhor, e porque eu ofereci ao Senhor, eu não posso usar para ajudar os meus pais e honrá-los, tá? Então, esta era a confusão e a troca que os judeus faziam. E aqui, quando ele usa essa expressão corbã, ele vai também explicar o sentido dela. Ele vai dizer que quer dizer oferta para o Senhor. Tá? Então, ele explica o sentido da palavra. Ok? Então, isso acontece várias vezes. Por exemplo, lá nesse mesmo capítulo, no verso 34, quando Jesus cura aquele surdo, né? E aquele homem que não conseguia falar, né? Surdo e gago, diz lá no verso 34, depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse, Efatá, que quer dizer, abre-te. Né? Então, são palavras de Jesus para que aquele surdo e gago fosse curado. São várias expressões assim. Ainda vou pular lá no capítulo 15, 22, quando ele fala sobre o Gólgota, né? Que Jesus foi levado para o Gólgota, e ele escreve, que quer dizer lugar da caveira. Ou então, ainda no capítulo 15, quando Jesus é crucificado, e Jesus clama em alta voz, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Tá?
Então, ele escolhe usar essas expressões na língua original, no aramaico, e ele sempre vai explicar. Essas são características de Marcos, tá? Do editor. Tá? E ele está explicando isso porque os ouvintes desse evangelho não tinham conhecimento dessa língua. Portanto, ele tem que traduzir. Tá? Ok, vamos para aquela passagem que a gente deixou pendurada no final da semana passada, sobre aquele menino que sai pelado. Oi, fala. Sim, só uma pergunta, Maxo. Eu só queria saber se esse tipo de pessoas, tipo fariseuros e escribos, de onde vêm essas pessoas no meio do Israel? Se tem um lugar ou só dá para essa pessoa o título por algumas coisas? Bom, eu não posso entrar muito em detalhe, Marcos, mas a seita dos escribas e fariseus, como era chamada, ela era uma seita do judaísmo, tá? O judaísmo tinha várias facções, tá? É que nem, por exemplo, dentro do cristianismo, dentro do mundo árabe, né? Os árabes sunitas, os xiitas, cristãos pentecostais tradicionais. Então, dentro do judaísmo, existiam vários grupos de judeus, tá? Então, existia a seita dos escribas, dos fariseus, dos saduceus e dos zelotes, que eram as 4 mais conhecidas. Isso tem origem lá atrás na história. Os escribas e fariseus, por exemplo, eles tiveram a sua origem no exílio babilônico, no ano de 586 a.C., quando a nação de Israel ela foi dominada por Nabucodonosor, pelos babilônios, e foi levada em cativeiro para a Babilônia, e lá ficou por 70 anos. Como lá eles estavam longe do templo e toda a religião judaica girava em torno do templo, então agora eles estão numa condição de exílio, numa nação estrangeira, eles estão ali como escravos que foram dominados pelos babilônios, mas agora não tinha mais templo, e porque não tinha templo, não tinha mais ofício sacerdotal, não ofereciam mais animais, não tinha mais nada que tinha a ver com o serviço do templo, né? Com os sacrifícios, com a adoração no templo. Tudo isso cessou naquele período do exílio, ok? E neste tempo, então, começou a se levantar esta ideia dos escribas e dos fariseus, que eram, então, escribas principalmente, né? Prefigurado ali na pessoa de Esdras, tá? Porque Esdras nasce no cativeiro e Esdras começa a fazer um trabalho no cativeiro para fazer registros da história da nação de Israel. E Esdras começa, então, a reescrever, né, toda a história deles para poder manter essa tradição no meio do povo. Né? E alguns dizem que neste contexto da Babilônia, que começou a surgir uma ideia incipiente que depois, nos dias de Jesus, vem se transformar numa sinagoga, que era a reunião de um mínimo de 10 judeus para um tempo de adoração, relembrar a Torá, cantar cânticos, orações e tudo mais, certo? Então, tudo isso tem origem lá no exílio. Os fariseus, mais propriamente, têm uma origem ali no ano de 167, mais ou menos, antes de Cristo, que foram também pessoas que se tornaram guardiães da lei, ou seja, conhecedores da lei, defensores da lei no meio da nação. E por isso que as seitas dos escribas e dos fariseus estavam muito ligadas, porque elas tinham uma relação muito estreita com a Torá. Okay? O papel deles era, então, instruir o povo e manter e preservar a lei. Então, no mundo que Jesus vai chegar agora aqui, né, no primeiro século, nos dias em que Jesus vive no seu ministério, toda essa estrutura religiosa já existia, tá? Então, sendo o objetivo aí. Vamos voltar lá, então, para falar do menino que saiu pelado, né? Capítulo 15, ou melhor, 14, 32, né? Olha o que diz o texto ali.
A partir do capítulo 14, 32, diz, tem uma coisa curiosa aqui, ó. Então foram a um lugar chamado Getsêmani. Depois de terem ceado naquela casa, certo? Eles saíram daquela casa e foram para o Getsêmani com Jesus. Ali chegados, disse Jesus a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, olha aí um outro episódio em que Pedro e Tiago e João, eles se posicionam um pouco mais próximos de Jesus, né? Começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia, e lhe disse: a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia, Abba, Pai, tudo é possível, passa de mim este cálice, contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Voltando, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não pudeste vigiar nem uma hora? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se de novo, orou repetindo as mesmas palavras. Voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados e não sabiam o que lhe responder. E outra vez disse-lhes: ainda dormis e repousais? Basta, chegou a hora. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Tá? Então, o que a gente tem aqui é uma passagem, né? Aquela passagem dos momentos que antecedem a traição de Jesus. E neste momento aqui, a gente observa que Jesus vai orar, pede para os discípulos vigiarem com ele, e os discípulos simplesmente acabam dormindo. Tá? Agora, a pergunta que fica aqui para a gente é o seguinte: se os discípulos estavam dormindo, quem que ouviu essa oração? Porque a oração foi registrada ali, né? Se Jesus estava orando, e quando ele volta a encontrar com os discípulos, eles estão dormindo, isso acontece por 3 vezes, quem que tem o registro dessa oração? Tá? E essa oração que depois, lá em João 17, ela vai ser uma oração muito mais longa, né? Muito mais extensa. Ok, daí acontece a prisão de Jesus aqui, tá? E no verso 51 e 52, como eu falei semana passada, que é uma passagem única do Evangelho de Marcos, diz: seguia-o um jovem, coberto unicamente com um lençol, e lançaram-lhe a mão, mas ele, largando o lençol, fugiu desnudo. Tá? Então aqui a gente percebe a presença de um jovem que estava naquele cenário. Então, quem que estava nessa história, neste evento aqui do Getsêmani, do tempo de oração de Jesus? Jesus, os 11 discípulos, certo? Porque Judas tinha vazado. E os 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, estavam mais próximos de Jesus. Jesus os chama para interceder com ele. Num primeiro momento, são essas pessoas que estão nesse monte. Isso era à noite. Eles tinham acabado de cear e foram para o monte, era à noite. Mas o Evangelho de Marcos vai falar que tinha mais um jovem ali. E ele é citado como jovem porque, para um judeu, a maioridade, né, civil era aos 30 anos. Tá? Então, aos 30 anos, então, um judeu era considerado um jovem maduro, já um adulto. Menos de 30 anos ele era considerado jovem. Tá? E aqui aparece esse jovem. E essa narrativa só aparece em Marcos, não aparece mais em nenhum lugar. Tá? Então, isso deixa para a gente uma curiosidade, que é o seguinte: por que que o autor desse evangelho narra isso? Né? E daí, até na semana passada, eu não sei, acho que no final da aula, alguém deu um pitaco assim, falando: então acho que era Marcos, né? Podia ser Marcos. E, de fato, é uma possibilidade isso. E agora a gente vai dar uma olhadinha aqui, porque, assim, tudo no método indutivo, a gente não pode simplesmente falar: aqui tem o texto, um jovem, devia ser Marcos, porque ele foi autor do Evangelho, né? Tudo que a gente argumenta aqui no estudo bíblico indutivo, você tem que provar, né? Tem coisas que você não pode
tipo assim, fechar na tua interpretação e na sua fala, você tem que deixar uma margem aberta, mas o máximo de pistas que você tem para comprovar isso, elas são importantes para respaldar a tua opinião, e não simplesmente você sair falando por aí que esse jovem que saiu pelado lá era um jovem, era o Marcos que era o autor, tá? Então, para isso a gente vai ter que ler ainda algumas passagens aqui. Quando a gente vai para Marcos 14, tá? Do verso 12 ao verso 26, voltando um pouquinho esse mesmo capítulo, antes de acontecer esse episódio, né? Olha que curioso o verso 12 do capítulo 14. E no primeiro dia dos pães asmos, quando se fazia o sacrifício do cordeiro pascal, disseram-lhe seus discípulos: onde queres que vamos fazer os preparativos para comeres a Páscoa? Então enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: ide à cidade e vos sairá um encontro um homem trazendo um cântaro de água. Segui-o e dizei ao dono da casa onde ele entrar que o mestre pergunta: onde é o meu aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobilado e pronto, ali fazei os preparativos. Saíram, pois, os discípulos, foram à cidade e, achando tudo como Jesus lhes havia dito, prepararam a Páscoa. Ok? Então, veja bem, os discípulos estavam preocupados porque era a sexta-feira onde se deveria celebrar a Páscoa, tá? Que antecedia, então, o sábado, né? Então, o cordeiro tinha que ser morto e eles iam celebrar a Páscoa, aquela Páscoa lá do Egito, tá? Eles tinham que preparar tudo isso ainda durante o dia. E daí a orientação que Jesus dá para 2 dos seus discípulos é o seguinte: vão até a cidade, tá? E aqui Jesus estava onde? Vamos olhar o texto aí. Onde é que Jesus estava? Qual que é a última referência de cidade aqui no texto? Enquanto vocês pensam, eu só vou... Jerusalém. Oi? Jerusalém. Opa, aonde que está dizendo isso? No 13 fala assim: então enviou os seus 2 discípulos e lhes disse: ide à cidade. Aí aqui na minha Bíblia ela tem uma referência, Jerusalém. Tá, mas essa referência da Bíblia você tem que ter base no texto, tá? A minha pergunta é: aonde Jesus estava quando ele manda então os discípulos ide à cidade? Que cidade eles estavam e para qual cidade eles iam? Oi? Betânia. Betânia. Onde está isso? Versículo 3, 14. Versículo 3 do capítulo 14, tá? Quando a gente vai estudando o texto, principalmente esses textos que têm mudança de geografia, a gente precisa atentar para isso. Olha, curioso o capítulo 14, verso 1. Dali a 2 dias era a Páscoa e a festa dos pães asmos. E os principais sacerdotes e os escribas procuravam como prenderiam a traição e o matariam, pois diziam não durante a festa para que não haja tumulto entre o povo. Tá? Então, eram 2 dias antes da Páscoa. Tá? Então, aqui no caso, quinta-feira. Estânia, verso 3, reclinado à casa de Simão leproso, papapá, né? Então, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro e tal, tal, tal. Quem que morava em Betânia? Na casa de quem Jesus ficava em Betânia? Simão. E é chamado Simão o leproso. Ele estava na casa de Simão o leproso. Mas quando a gente vai estudar outros evangelhos, né, principalmente lá o Evangelho de João, a gente observa que a casa onde Jesus estava e para onde ele foi era a casa de Lázaro, Marta e Maria, certo? Tanto que alguns dizem aqui, né, no verso, lá em João, se eu não me engano, ele narra que esta mulher que derrama o bálsamo sobre os seus pés aqui seria Maria, tá?
Então, Jesus está em Betânia. Ele está na casa de Simão, o leproso. Tá? Mas a casa onde Jesus se hospedava, lembra uma passagem lá de Marta e Maria? Maria aos pés de Jesus e tal. É porque Jesus tinha vindo e tinha se hospedado na casa delas. Né? Ele veio para se hospedar na casa delas. Tá? Mas aqui ele está em visita na casa de Simão, que também ficava em Betânia. Ok? Daí no verso 10 de Judas Iscariotes tramou lá com os principais sacerdotes e tal. Uma coisa curiosa, a cidade de Betânia ficava a 3 quilômetros de Jerusalém. Este era o chamado percurso de um sábado. Este era o trecho que um judeu poderia caminhar num sábado. Se fosse mais do que isso, já era atribuído como uma transgressão da lei. Isso nas tradições dos homens, né, dentro do judaísmo. Então, 3 quilômetros é a distância de um sábado. Daí agora no verso 12. E no primeiro dia dos pães asmos, quando se fazia o sacrifício do cordeiro pascal, então já tinha passado um dia, tá? E disseram, onde queres que vamos fazer os preparativos para comer a Páscoa? Conforme a gente vem seguindo no texto, subentende-se que os discípulos estavam com Jesus em Betânia. E daí Jesus fala, ide à cidade, e vos sairá ao encontro um homem trazendo um cântaro de água. Tá? Daí, eu não sei quem que falou aí, que falou de Jerusalém. Revele o seu nome, porque seu rosto eu não estou vendo. Alex. Alex? Isso. Então, o Alex, ele não estava, ele está correto na observação, só que assim, ele deu uma olhada ali no texto da Bíblia, mas vamos tentar pensar aqui no texto, né? O que acontece? Quando ele está lá celebrando a ceia, diz que eles saem e vão ao Getsemane. O Monte Getsemane ficava do lado da cidade de Jerusalém. Né? Eles tinham que sair pelos portões da cidade e subir um monte, tá? E ali, então, era o Getsemane. Então, não podia ser Betânia, porque o Getsemane era colado no Jerusalém, né? Na cidade de Jerusalém. Então, a ceia acontece em Jerusalém, e ali, então, eles vão ao Getsemane, que ficava fora dos muros de Jerusalém. Ali, Jesus é traído e trazido para Jerusalém, onde ele é morto e tudo acontece. Tá? Então, baseado nesta leitura, a gente observa que Jesus estava aqui com os discípulos em Betânia e disseram para 2 deles, vão até a cidade. Que cidade? Jerusalém, que era 3 quilômetros de distância. Então, não era logo ali, ainda mais naquele contexto do mundo da época. Tá? E olha que curioso, Jesus diz assim, essa é uma passagem única de Marcos, que nem aquela que a Mônica citou no começo. E vos sairá ao encontro um homem trazendo um cântaro de água. Isso não é curioso, gente? E daí olha o que acontece na sequência. Jesus continua dando ordem. Seguiu e dizia ao dono da casa, onde ele entrar, que o mestre pergunta, onde é o meu aposento? O que você faz perceber, assim, quando você está lendo essa passagem? Você acha que Jesus estava dando uma profecia aqui, ó? Ah, vocês vão encontrar um homem com um cântaro na cabeça, daí vocês seguem ele, perguntam... Ou você acha que Jesus estava falando de algo familiar, de algo conhecido dele, orientando os discípulos? Abram e falem. Ou quem não sabe nada também pode falar, não sei. Na minha percepção, eu acho que era uma profecia. Oi? Eu acho que era um conhecido. Ok. A Emily falou que tem uma ideia como se fosse uma coisa assim, né? Jesus pega uma bola de cristal e diz, eis que estou olhando um homem, né? Mas não tem nada disso. Eu já acho que era um conhecido, pastor. Então. Porque ele fala assim, ó, dizer ao dono da casa, é como se ele conhecesse a pessoa, exatamente. Como se ele tivesse intimidade. Agora, a coisa mais curiosa aqui é que a deixa, né, a dica que Jesus, é a mesma coisa que você dá a indicação, por exemplo, né? Olha, você vai na rua tal e quando você encontrar uma casa com uma grade marrom e com uma buganvília assim vermelha, né? Você pode bater naquela casa e perguntar para a pessoa, né? Que horas que vai ficar pronto o pão de queijo, entendeu? Ou a pamonha, né?
Então, é uma familiaridade. Jesus não estava profetizando nada aqui. Ele estava simplesmente dando uma dica. Como não tinha GPS naquela época, né? Ele estava dando uma dica para os discípulos. Vão até a cidade e quando vocês encontrarem um homem carregando um cântaro. E por que isso é curioso, gente? E foi uma observação importante aqui no Evangelho de Marcos. Não tem no outro evangelho essa passagem aqui. Porque era costume de carregar água naquela época, não dos homens, mas das mulheres. Eram as mulheres que traziam os cântaros com água. Certo? Mas esta casa especificamente tinha um servo, homem, que fazia esse serviço. Então ficava fácil, né? Lembra aquela história lá de Gênesis? Na fonte de Jacó, lá no poço de Jacó, quando Isaac chega, né? E daí a filha de Jacó vai lá para tirar água. Eram as mulheres que faziam esse serviço para os homens. Tiravam água, davam água para os animais e tudo mais, né? Então, isso é uma coisa muito curiosa. E era, então, a dica para que eles soubessem de que casa Jesus estava falando. E chegando lá, diz aqui que tudo aconteceu conforme Jesus tinha falado, né? E diz, esta pessoa, vocês seguem esse servo, porque esse servo é daquela casa. Eu conheço ele. E daí, quando vocês chegarem naquela casa, vocês perguntam onde vai ser o cômodo que eu vou celebrar a ceia. Então, a ideia é que Jesus já tinha uma familiaridade com aquela casa. E o cenáculo era sempre aquele andar de cima, né? Aquele espaço de oração, né? Que usavam, muitas vezes, por causa do calor do dia. Muitas vezes eles subiam também, porque era um tipo de uma varanda, um lugar arejado, onde era chamado também lugar de oração. Ali Jesus se reuniria com seus 12 discípulos. Tá? Esta casa é em Jerusalém. Então, Jesus sai de Betânia, vai até Jerusalém e não volta mais. Ok? Agora, tem uma outra passagem aqui, no capítulo 16, verso 14. Da morte de Jesus e da ressurreição dele, diz lá no verso 14. Finalmente, porque ele vai aparecendo, né? Ele aparece para Maria, aparece para os discípulos no campo, e finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza do coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. Isso Jesus ressuscitado. Lembra da ordem de Jesus no final de Lucas? O que ele disse para os discípulos? Quando ele tinha ressuscitado, antes de subir aos céus? Para ficar em Jerusalém, né? Para não sair de Jerusalém. Permaneçam em Jerusalém, até descer sobre vós o Espírito Santo, até que a promessa se cumpra. Então, quando Jesus morreu e depois ressuscitou, os discípulos permaneceram em Jerusalém. Mas de onde eram esses 12 discípulos? Eles eram de Jerusalém? Eu entendi a pergunta. Os discípulos de Jesus, eles eram de Jerusalém? Ou da Judéia? Não. Nenhum discípulo de Jesus morava na Judéia. Todos eram galileus. Tá? Todos os discípulos. A maior parte do ministério de Jesus, ele exerceu na Galileia. E Marcos mostra muito bem isso. Marcos, os primeiros 8 capítulos de Marcos, giram em torno da cidade de Cafarnaum, que era a cidade onde morava Pedro e João, que eram irmãos. Foi lá que Jesus chamou eles à beira da praia, quando eles estavam pescando. Lembram? Tudo Galileia. Não existia nenhum discípulo que era judeu. Ou melhor, judeu da Judéia, né? Eles eram judeus, mas judeus da Galileia. E a Galileia era o submundo. A Galileia era o lugar mais desprezível, né? Porque no mapa, lá, se vocês olharem o mapa, tem Jerusalém aqui embaixo, a Judéia era aqui embaixo, depois vem Samaria, e em cima de Samaria que vem a Galileia. Então, entre a Judéia e a Galileia tinha Samaria, e Samaria eram aqueles considerados não judeus, né? Aqueles que os discípulos falam para Jesus, quer que a gente mande descer um raio e acabar com esse povo aqui? Né? Os samaritanos não eram considerados judeus. Eles eram praticamente considerados como gentios. Tá? Então, o judeu que vivia em Jerusalém, havia um conceito para os judeus que era o seguinte:
Quanto mais próximo alguém está do templo, mais santo ele é, mais santificado ele é. Tá? Então, aqueles que moravam na Galileia, distantes, que estavam longe do templo, esses aí eram considerados a escória, né, da sociedade. Tá? E é por isso que Jesus fala dos pobres de espírito, aos quais ele veio pregar o evangelho, aqueles que viviam na sombra da morte, lhes resplandeceu grande luz. Todas essas são profecias que falam que o ministério de Jesus aconteceu num lugar muito desprezível da Palestina. Tá? Todo mundo queria saber de Jerusalém, do templo, porque é ali que o negócio bombava. Né? Ok, seguindo a vida aqui, porque a gente não tem a noite inteira, né? Então, aqui, quando Jesus encontra com os discípulos, eles estão em Jerusalém e eles estão à mesa. E Jesus aparece para eles. A pergunta é, a mesa da onde? Aonde esses discípulos estavam? Em qual casa eles estavam? Já que eles estavam em Jerusalém, porque Jesus falou para eles, não saiam de Jerusalém. Desse rapaz Okay. do cântaro. Oi? É do rapaz do cântaro? Talvez na casa para onde eles foram, aonde eles celebraram a ceia, que era... Jesus sempre tinha os QGs, né, os quartéis generais. Então, em Cafarnaum, ele se hospedava na casa de Pedro. Em Betânia, ele se hospedava na casa de Marta, Maria e Lázaro. E em Jerusalém, ele se hospedava na casa onde tinha este servo, que carregava o cântaro na cabeça. Né? Jesus teve no ministério dele provavelmente 3 idas a Jerusalém. Foram idas rápidas, né? E uma ida que é narrada em Lucas quando ele é pequeno, né? Quando ele tem 12 anos, ele vai com seus pais numa procissão para Jerusalém, e provavelmente ali ele tem o ritual de passagem dele, do bar mitzvah, enfim. Né? Lembram quando os pais estão voltando e acharam que esqueceram, tinham perdido Jesus, e quando voltaram, Jesus estava lá no templo. Então, Jesus provavelmente tenha ido, sem contar essa dos 12 anos, depois do ministério dele, ele tem ido 3 vezes a Jerusalém, sendo que a terceira ele já não voltou mais. Tá? Então, ele tinha, sim, a casa de alguém aonde ele se hospedava quando ele estava em Jerusalém. Ok? Bom, vamos dar um salto, gente. Depois eu vou dar esse material para vocês e vocês vão poder olhar com detalhes aí, mas a gente precisa dar uma acelerada. Se a gente pula para Atos capítulo 12, tá? Veja, Atos já rolou o tempo, né? Atos capítulo 12, a gente está aqui mais ou menos no ano 44 depois de Cristo. Já pelo menos 15 anos ou 14 anos que Jesus tinha ressuscitado e subido aos céus. Mas olha que curioso isso. Atos 12, de 12 a 17. Diz considerando ele a situação, tá? Essa passagem aqui, deixa eu só colocar o contexto. Essa passagem é aquela passagem que Pedro está preso, lembra? Pedro foi preso por pregar o evangelho. Herodes já tinha matado ao fio da espada Tiago, que era um dos discípulos, tá? Foi decepado lá, Tiago, irmão de João, diz lá o começo do texto. E Pedro tinha sido preso e eram os dias dos pães asmos, ou seja, eram os dias que antecediam a Páscoa. E eles prendem Pedro para provavelmente fazer com Pedro o mesmo que fizeram com Jesus. Tá? E Pedro está preso e depois tem aquela libertação maravilhosa, lembram disso, né? Dos portões se abrindo e tal. Quando ele se dá conta que aqueles homens que o envolveram eram anjos e que livraram ele da mão de Herodes, olha o verso 12. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e orando. Ou seja, esta casa, estão fazendo as conexões aqui comigo, gente? O Guilherme congelou, ele está rindo, tem meia hora aqui. Estão fazendo as conexões? Pedro, depois de 15 anos daquela experiência lá do Getsemane,
Pedro é livre da prisão e lembra como que o evangelho começa a se expandir e o cristianismo começa a crescer. Não mais em torno do templo unicamente, mas de casa em casa, não é isso? O evangelho, ele foi plantado, Jesus visitava as casas e eram nas casas que as igrejas nasciam e cresciam. No começo dizia que eles iam no templo, mas se reuniam de casa em casa. Por quê? Porque o templo ainda era um ícone muito importante para o judeu, para a religião judaica. Tá? Mas o evangelho, o cristianismo, começa com as suas bases não no templo, mas nas casas. E a casa aonde Pedro vai, depois que ele é preso por Herodes e liberto daquela forma sobrenatural, ele sabia que naquela casa tinha uma igreja que estava orando por ele, porque diz que isso era à noite, né? Diz aqui, o texto refere-se a alguma coisa aqui, como é que diz? Tá, enfim, não sei exatamente onde menciona isso, mas então, quando Pedro é liberto, ele vai para a casa de Maria, que era mãe de João Marcos. E daí tem toda aquela história, ele bate na porta, daí vem a criada, e daí o pessoal fala, não, é um fantasma, não é Pedro não sei o quê, até que Pedro entra lá e ele declara tudo aquilo que tinha acontecido. Aqui, então, a gente começa a perceber da onde Pedro tinha um relacionamento com João Marcos. Certo? Porque este Marcos aqui é o Marcos, autor do Evangelho. E daí a gente vai traçando no estudo, obviamente aqui a gente tem que estar saltando. Ronei, você pode me dizer que oração, por favor? Ou alguém me diga quantas horas? Abre o teu áudio. 8h56. Jesus tem que dizer. Boa leitura de lábio, viu? Oi? 8h56. Ok. Então, se a gente vai fazendo um acompanhamento do texto bíblico, sabe o que a gente acaba concluindo? A gente acaba concluindo que esta casa aonde Jesus ele participou da última ceia foi a casa onde os discípulos estavam quando Jesus aparece depois da ressurreição. Foi a casa onde os 120 estavam orando em Atos 2 e veio o Espírito Santo. E foi a casa que se tornou uma grande base missionária para a expansão do Evangelho na região de Jerusalém. E possivelmente aquele jovem que saiu pelado lá no Getsemane era João Marcos, ainda muito novo, tá? Provavelmente aí com os seus 15 anos de idade, né? Que ao ver Jesus celebrando a ceia com seus discípulos e vendo que depois de celebrarem a ceia eles cantaram um hino e saíram para o Getsemane, esse adolescente curioso por saber o que estava para acontecer e aonde Jesus ia com os seus discípulos, ele se enrola num lençol e começa a seguir de longe os discípulos. Até que ele passa a ver toda aquela cena dos soldados, da traição, da dispersão dos discípulos, e se ele não fosse esperto, quase que ele também era tomado aqui pelos soldados, se não fosse o desprendimento dele de largar lençol e sair correndo nu ao ver toda aquela situação. Então, o que a gente observa? Quando João Marcos escreve esse evangelho, que eram as memórias de Pedro, né? Talvez ele tenha pedido permissão para Pedro. Deixa eu colocar aqui qual foi a minha parte, né? Aonde tudo começou na minha vida. Né? Jesus estava na minha casa, na casa dos meus pais. Aqui não cita o pai, aqui cita a mãe. Né? E a gente sabe que as mulheres foram grandes, trabalharam muito, né, para o ministério de Jesus. Né? Então ali tudo começou.
A gente não tem tempo, depois vocês olham os textos aqui. Mas a gente vai ver que João Marcos, lembram que João Marcos foi levado por Barnabé para a primeira viagem missionária de Paulo? Né? Na primeira viagem missionária, quando Barnabé e Saulo ainda, né, ele não era chamado de Paulo, Barnabé e Saulo saíram para uma incursão missionária a partir da igreja de Antioquia da Síria. Barnabé levou consigo um parente chamado João Marcos. João Marcos participou da primeira viagem missionária junto com Paulo. No Atos 13. Exato, Atos 13. Daí, quando, no final da primeira viagem missionária, houve algum desentendimento lá, que João Marcos largou tudo e disse, estou indo embora. E Paulo ficou muito mordido com essa postura de João Marcos. E daí, na segunda viagem missionária, quando Barnabé propõe para Paulo agora, né, levar João Marcos com ele, Paulo fala, esse menino eu não levo, não. Já me deu dor de cabeça na última viagem, não vou levar comigo. Daí, o que o texto de Atos diz? Que Paulo saiu com Silas para a segunda viagem missionária e Barnabé pegou João Marcos e foram para Chipre. Tá? Agora, olha que interessante. Bom, a história rola, né? E aí a gente teria que estudar o Novo Testamento inteiro. Mas aqui, deixa eu ver, em Filemon, né? A cartinha de... vocês estudaram Filemon, né? Sim? Ok. Então, lá no finalzinho de Filemon, nos últimos versículos, olha o que Paulo vai dizer. Aonde que Paulo estava quando ele escreveu Filemon? Onde Paulo estava, gente? Estava preso. Oi? Estava preso, mas em qual cidade? Em Roma. Paulo estava preso em Roma, na capital do Império. Ali ele conhece Onésimo, manda uma carta para que Filemon recebesse Onésimo. Olha o que diz no verso 23. Saúdam-te, Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Marcos estava com Paulo na primeira prisão. Tá? Depois a gente vai ver na última carta de Paulo a Timóteo, na segunda carta de Paulo a Timóteo, lá no capítulo 4, olha que interessante aqui, 4:11 de 2 Timóteo. Somente Lucas está comigo. Lá em Filemon tinha Aristarco, Demas, Marcos, Lucas. Aqui Paulo fala, somente Lucas está comigo. Toma contigo a Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. O mesmo Marcos que causou a confusão na primeira viagem missionária, agora se tornou um cooperador junto com Paulo. E na última carta que Paulo escreve antes da sua morte, ele pede para Timóteo, vem me ver e traga Marcos comigo, porque ele é útil para o meu ministério. Pedro vai citar isso, acho que a gente já mencionou na última aula, né? Pedro vai citar que na sua primeira carta, né, 1 Pedro 5, verso 13, aquele que se encontra em Babilônia, e aqui Babilônia é uma figura de linguagem, uma sinédoque para se referir a Roma, também eleita, vos saúda como igualmente meu filho Marcos. Gente, isso aqui é uma história linda, que a gente gastaria horas para ver todos os textos do Novo Testamento. Mas João Marcos, ele foi a única pessoa no Novo Testamento inteiro que trabalhou e foi citado por Paulo e Pedro. João Marcos, ele trabalhou com duas colunas do cristianismo do primeiro século, certo? E ele esteve em Roma. Esteve em Roma com Paulo, quando Paulo estava preso, e ele foi um intérprete de Pedro em Roma. Porque, como a gente falou, Pedro era galileu, ele só sabia falar o aramaico. Mas
em estudos, a gente pode conhecer e saber que João Marcos, ele era versado em línguas, né? Ele cita algumas palavras em latim aqui na carta dele, tá? Por exemplo, o nome dos demônios lá que atormentavam aquele gadareno, legião, não é uma palavra aramaica, é uma palavra latina, legião, que era um grupo de exércitos romanos, que eram chamados das legiões romanas, tá? Ele usa expressões para, por exemplo, aquela cama, sabe aquele paralítico que foi levado pelos amigos para descer lá na casa de Pedro, enfim, aquela casa de Cafarnaum que quebraram o telhado era a casa de Pedro, certo? Aquela cama era uma cama, tipo uma cama de campanha usada nas guerras pelos soldados, chamada de crábatos. E esta palavra crábatos é uma palavra latina também. Então, João Marcos era versado em línguas, possivelmente sabia o grego, o latim, o aramaico, o hebraico antigo, enfim. E por isso, então, ele se tornou o intérprete de Pedro, né? E ele foi um ajudante extremamente importante no ministério de Pedro. Ok? Bom, com isso, nós matamos aqui a questão da história de João Marcos, tá? E a gente vê a relação que eles tinham com Pedro e a relação da família de Marcos com Jesus e cristianismo e tudo mais. Agora vamos falar um pouquinho de Roma e o que os cristãos em Roma estavam passando nesse tempo, tá? Vocês já devem ter estudado e sabido, ou de alguma forma pela história, ou por alguma leitura ou conhecimento, que os imperadores romanos, eles eram considerados como deuses, porque eles governavam um império enorme que praticamente era o mundo da época, tá? E estes imperadores, eles eram muito excêntricos, tá? Nas suas práticas, muito insanos, muito loucos, né? Existem algumas histórias, tem um livro de um historiador romano chamado Suetônio, A Vida dos 12 Césares, que conta a história dos imperadores, um mais louco que o outro, tá? Tanto que teve um dos imperadores bem conhecidos, chamado Calígula, que era um profano, era um homem, né? Que hoje essa palavra Calígula está sempre associada à promiscuidade, né, a libertinagens sexuais e tudo mais. Este Calígula era tão louco que ele um dia ordenou o seu cavalo chamado Incitatus como senador romano, tá? Então só para vocês terem uma ideia do nível das loucuras dos imperadores. Nestes dias em que Paulo e Pedro estão em Roma, o imperador que estava no trono era Nero, também muito conhecido na história, tá? Quando Paulo ele é levado da Cesareia, ele foi preso em Jerusalém, ele é levado para Cesareia, ele fica 2 anos na Cesareia, que era uma cidade próxima a Jerusalém, mofando ali, ninguém estava querendo julgar a causa dele, os judeus com sangue nos olhos para querer matar Paulo, e Paulo vê que a situação dele estava muito crítica, e isso está lá em Atos, ele começa a depor para os governadores, Festo, Félix, Herodes Antipas, Drusila, que era a mulher dele, enfim. Paulo testemunha da sua fé, mas ninguém acaba julgando a causa de Paulo, e no momento, quando ele está dando o seu depoimento para Herodes Agripa, ele diz o seguinte: como ele era cidadão romano, ele tinha direito de apelar para César, ou seja, de ser julgado pelo imperador. E a Judéia era uma província senatorial, era uma província que era cuidada pelo imperador. Então, naquele momento, como Paulo viu que a cabeça dele estava correndo risco, ele declara: eu apelo para César. Isso está, acho que lá no capítulo 23 ou 26 de Atos, quando ele dá o depoimento dele. Apelo a César. E quando ele faz isso, ele não podia ser mais julgado por nenhuma outra corte, senão pela corte romana em Roma. E é por isso que a última viagem de Paulo é a viagem dele prisioneiro, tá? Que ele é levado a Roma, aquele naufrágio que ele passa. Então, o imperador que julga Paulo naqueles dias era o imperador Nero, tá?
Nero assume o poder no ano de 54. E ele continua no poder, deixa eu só achar aqui as informações aqui, ele continua no poder até o ano 68. Tá? E nesse material que eu vou dar para vocês, vocês vão ver que tem bastante conteúdo ali, depois vocês podem ler com calma. Cláudio, ele governa de 13 de outubro de 54 a 9 de junho de 68. E a história de Nero é uma história de sucessão de desgraças, né? Assim, é aquela coisa assim, um matando o outro. A mãe dele matou o filho do imperador Cláudio para se casar com ele, para Nero poder ser adotado por Cláudio e depois assumir o trono e se tornar um imperador de Roma. Então, a história de Nero foi muito cercada de mortes, de homicídios, de, enfim, é uma história muito louca. Tá? É aquela gana pelo poder, aquele anseio político para controlar todas as coisas. No começo do governo de Nero, ele era menino ainda, né? Porque Nero nasceu no ano de 37, então ele tinha 17 anos quando ele começou a reinar. Neste tempo ele era um menino, quem governava era o Sêneca e Burro, que eram dois senadores romanos, que governavam por ele, enfim. E Nero, esses 17 primeiros anos, tinha uma vida, no começo do seu reinado, tinha uma vida muito tranquila, ele gostava muito da música e de fazer teatro e tudo mais. Né? Mas à medida que os anos foram passando, Nero começou a ficar cada vez mais insano, né? E ele começou a criar um grande conflito com o Senado romano. Tá? E as pessoas começaram a perceber que Nero era um louco. E eles, então, começaram a ter muitos conflitos e muitas rixas políticas. Como todo bom político, né? Como que um político tenta se perpetuar no poder? Fazendo coisas que vão marcar o seu governo. Né? Então, Nero, um dia, olhou para Roma e disse assim: eu quero construir Roma em mármore e ouro. Né? As ruas de Roma são muito sujas, né? Roma é uma cidade muito avacalhada e eu quero, então, construir uma cidade suntuosa. Naquela época, Roma tinha 1 milhão de habitantes. Pensa isso no primeiro século. Desse 1 milhão de habitantes, 400 mil eram homens livres e 600 mil eram escravos. Tinha quase 1,5 escravo por homem livre na cidade de Roma. E Nero começa, ensandecido, enlouquecido por todas essas coisas. Nero, ele acaba tendo uma ideia de incendiar Roma. Tá? E esse incêndio de Roma acontece no ano de 64. E aí vocês vão ter bastante informações históricas aqui, de Suetônio e outros historiadores. No dia 19 de julho de 64, diz o historiador do Novo Testamento, ele escreve o seguinte: pouco depois da meia-noite, à noite depois da lua cheia, um incêndio começou de repente na parte noroeste do Circo Máximo em Roma, quando por fim foi sufocado. Dos 14 distritos nos quais a cidade era dividida, só 4 escaparam, 3 foram destruídos completamente e o restante recebeu dano severo. Então, Roma era dividida em 14 distritos. Desses 14, somente 4 não foram incendiados. Os outros 10, né, foram devastados por causa do fogo. Tá? E logo começou a se ter uma grande suspeita que o causador desse incêndio era o próprio imperador. E daí, então, isso começou a gerar uma revolta no meio do povo, né? E, curiosamente, os 4 distritos que eram mais afastados do centro de Roma eram distritos mais pobres, onde moravam os cristãos. Nero, então, para livrar a sua pele das acusações que eles estavam sofrendo, Nero acusou os cristãos de terem incendiado Roma e de terem causado todo este conflito. E daí, então, a partir do ano 64, começa a maior perseguição que a história já tinha visto no primeiro século, né? Uma perseguição contra o cristianismo.
tá? Cristãos, milhares e milhares de cristãos foram mortos nesse tempo, perseguidos por Nero. Tá? E daí você vai ler a história e você vai ver, tem um livro muito interessante de Justo Gonzalez, chamado A Era dos Mártires. E ali ele narra toda esta maldade causada pelo imperador Nero aos cristãos, né? E aquela perseguição, então, ela envolve todo o Império Romano. Depois disso, então, no ano 68, 4 anos depois do incêndio, a situação política de Nero ficou cada vez mais insustentável, até que Nero se suicidou no ano de 68, mais especificamente, a data não tem aqui, acho que é julho, acho que 9 de julho de 68, Nero, ele se mata, ele se suicida. Tá? Tamanha era a pressão que ele estava enfrentando e por todo esse caos e tal. Tem um relato aqui de Suetônio, que ele diz: outros se somaram à rebelião, dessa rebelião contra de Nero, né, produzindo uma verdadeira guerra civil, quando a guarda pretoriana lhe retirou a lealdade, fugiu de Roma e se suicidou no dia 9 de junho, enterrando um punhal na garganta, dizendo que artista morre comigo. Nero trouxe a dinastia Júlio-Claudiana a um fim depreciável, sendo o primeiro imperador a sofrer o damnatio memoriae. Seu reinado foi apagado da lembrança do registro oficial por ordem do Senado. Então, Nero, ele desencadeou uma terrível guerra civil em Roma. O Império Romano, ele praticamente sucumbiu nesses dias, né? Houve uma luta pelo poder, né, neste ano de 68, 69, e 3 imperadores tentaram assumir o poder, 2 deles foram assassinados, um caos em Roma, até que depois deste ano veio um general de Nero chamado Vespasiano, e ele assume o poder, e daí ele reina por 10 anos, e Roma volta, então, a respirar ares um pouco mais tranquilos. Então, esses dias da perseguição de Nero foram dias muito terríveis, né? Terríveis para Roma e muito mais terríveis ainda para a igreja e para os cristãos. O que a gente observa, então, nisso, neste período, quem estava lá? Paulo, Pedro e João Marcos. Paulo morre, a tradição conta que Paulo morre por volta do ano 67, 68, decapitado. Quem assistiu aquele filme Paulo, que saiu aí uns 2 anos atrás, aquele filme é sensacional. Ele narra os últimos dias de Paulo e ele lembrando de toda a história da pregação do Evangelho, e ali ele é decapitado, ano 67, 68. Pedro morre também nesta mesma época, por volta do ano 68, e ele morre crucificado, que era uma das formas de tortura para os cristãos que não declaravam que o imperador era Deus. Esta era a ameaça que veio contra o cristianismo. Eles tinham que professar que o imperador era Deus e não Jesus, Senhor, né? Então, Ave César era a saudação de reconhecimento da deidade dos imperadores. E aqueles cristãos que se recusavam a isso, muitos deles eram mortos ao fio da espada, outros eram pregados em cruzes, exatamente para identificar com o Cristo. Então, já que você crê nessa doutrina, então você vai morrer que nem o seu Senhor, e isso também era a morte mais cruel que existia nesse tempo, né? Porque era uma morte que demorava de 7 a 10 dias para alguém morrer. Na verdade, era uma morte que começava a causar paralisação da musculatura, né? Espasmos da musculatura. Então, uma pessoa que morria na cruz, ela não morria de imediato. Lembram quando os soldados se espantam porque Jesus, depois de poucas horas crucificado, morre? O que eles fizeram com os ladrões? Quebraram as pernas. Por que eles quebravam as pernas? Porque eles queriam antecipar a morte. Ao quebrar as pernas, todo o peso do corpo vinha sobre os braços, que estava estendido, e começava a haver, então, uma
paralisação da musculatura do peito e as pessoas morriam asfixiadas, né? Tinham como que cãibras nessa região do peito e morriam asfixiadas. Mas quando eles vão quebrar as pernas de Jesus, eles viram que Jesus já tinha morrido. Isso era um espanto, porque ninguém morria na cruz antes de 7 dias crucificado. Era uma morte lenta e dolorosa. E esses cristãos foram pregados em Roma, por todos os lugares, nas cruzes. E alguns ainda contam que ateavam fogo a esses que estavam nas cruzes. E enquanto esses cristãos estavam crucificados, eles cantavam hinos a Deus, eles pregavam o evangelho a partir da cruz, eles diziam, né, que eles estavam morrendo de uma forma digna e estavam se identificando com a morte do seu Senhor. Então, ao mesmo tempo que foi um grande massacre a perseguição do primeiro século, ela gerou um número imenso de cristãos e de pessoas se convertendo ao cristianismo, ao verem aqueles cristãos sendo lançados para as feras nos circos, né? Colocavam peles de animais sobre os cristãos e lançavam então as feras para que destroçassem a vida dessas pessoas. E o testemunho dos cristãos nesse tempo era um testemunho de completa coragem, né? A história narra que muitas pessoas ouviam o evangelho a partir de um cristão que estava preso na cruz, e essas pessoas se ajoelhavam aos pés daquela cruz, entregando e rendendo a sua vida a Cristo. E imediatamente vinha um soldado romano e o fazia negar a confissão deste nome. E esta pessoa se convertia, e no mesmo momento que ela se convertia, ela acabava morrendo por causa daquela fé que ela tinha abraçado. E é por isso que aqui em Marcos, no capítulo 4, que é o capítulo das parábolas, você vai ver lá uma parábola que só aparece aqui em Marcos. Diz assim: disse ainda, o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra, depois dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por fim o grão cheio na espiga, e quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Esta parábola narra aquilo que aqueles cristãos estavam vendo acontecer naquele tempo de perseguição. De uma semente que caía na terra, germinava, e imediatamente ela já era ceifada. Diz aqui que este que semeia a semente na terra, ele não vê, tipo, dorme, levanta, pronto, a semente já germinou, já cresceu, já está sendo colhida. Ele estava falando exatamente nesse tempo em que o evangelho seria pregado, pessoas iriam reconhecer o evangelho de Cristo e iriam morrer pelo evangelho, talvez, no mesmo momento que abraçassem esta fé em Cristo Jesus. Tem uma última coisa, eu não vou poder nem entrar no capítulo 3 de Marcos, tá? Mas tem uma última coisa que eu não posso deixar de falar para vocês. Quantos minutos eu tenho aí? Quem quer o meu relógio? Vai lá, Rony, abre esse microfone. 9h22 agora. Ok, então é isso que tem para agora, né? Uma outra coisa muito importante aqui nesse livro de Marcos, a Emily, né, tinha falado sobre a questão de expelir demônios dos confrontos. É por isso que esse evangelho é tão ativo, é tão urgente, é uma batalha espiritual tão grande, porque essa era a realidade que aqueles cristãos em Roma estavam vivendo. A fé deles era colocada em xeque constantemente. Eles estavam vivendo em constante perseguição. Então, para eles, a vida, a fé, o cristianismo que eles estavam vivendo era um embate espiritual todo o tempo. E é por isso que a gente vê Marcos, tanto Jesus expelindo demônios. Por quê? Porque Satanás e os demônios eram aqueles que queriam, então, ofuscar e acabar com Jesus e destruir aquele reino que ele estava vindo estabelecer, né? Marcos mostra essa guerra espiritual que aconteceu quando Jesus nasceu. Isso é mostrado de uma forma maravilhosa em Apocalipse, capítulo 12. Quando a mulher que estava para gerar um filho, este filho é gerado, lá em Apocalipse, narra a visão, e diz que o dragão estava na frente dela, pronto para devorar o filho que ela estava gerando.
E diz que esse filho foi gerado e ele se assentou no trono de Deus e ele rege todas as nações com cetro de ferro. E aquele dragão é vencido. Então, o que Marcos mostra para aquela igreja lá em Roma é que a vida cristã é uma vida de enfrentamentos, é uma vida de confronto. A partir do momento que você é tirado do reino das trevas para o reino da luz, você entra num confronto absurdo com o inferno. E o poder deste reino que Jesus vem trazer é um poder para destruir todas as portas do inferno, toda a intenção do diabo, e não há nada absolutamente que possa se levantar contra o poder e a autoridade de Cristo alcançado naquela cruz. Aí Apocalipse vai falar de Jesus e vai dizer, ele diz assim, eu tenho a chave da morte e do inferno. Gente, essa é a declaração mais poderosa da Bíblia. Na cruz, Jesus tomou a chave da morte e do inferno. Ele tem, de fato, toda a autoridade nos céus e na terra. O reino que ele veio estabelecer é um reino que nunca existiu, é um reino eterno. É um reino de todo poder, não é um reino comparado com os reinos desse mundo. E é um reino que veio para destronar e destruir o reino de Satanás. 1 João vai falar, Jesus dizendo, né, que ele veio para destruir as obras do diabo. Então Marcos mostra isso. Para uma igreja, para cristãos que estavam começando a ser afrontados na sua fé, por causa dessa perseguição de um louco, de um imperador louco. Mas ao lerem esse evangelho, você acha que se sentiram encorajados, fortalecidos? Jesus destituiu todo o poder das trevas, não tinha demônio que podia controlar Jesus, nem aqueles 5.000 que dominavam a vida daquele homem. O poder das trevas foi completamente destituído. Um parêntese aqui curioso, para um judeu, o Messias, né, o esperado Messias, ele tinha que ter poder para 3 coisas. Primeiro, expelir demônios. Segundo, curar leprosos, que era uma doença de um estigma absurdo e uma doença incurável. E terceiro, ressuscitar mortos. Jesus fez isso ou não fez? E os judeus creram ou não creram? Muitos não creram. Né? Mas Jesus expelia demônios, Jesus curava leprosos, e Jesus ressuscitava mortos. E Jesus disse, o reino de Deus está no meio de vocês. E é este poder deste reino que esta igreja lá em Roma precisava conhecer para suportar a morte pela perseguição. Né? Por quê? Porque eles se identificavam com Paulo, né? Quando Paulo escreve lá em Romanos 8, ele fala, porque as tribulações do tempo presente não estão para comparar com a glória que está por vir. O que esse Evangelho de Marcos nos mostra é que os nossos olhos não estão aqui nessa terra. Existe uma glória futura, uma glória que o próprio Cristo alcançou. E Jesus é mostrado aqui em Marcos como o servo sofredor. Aquele servo sofredor que foi profetizado lá por Isaías. Ele era um servo, ele se humilhou. Capítulo 10, 45 de Marcos diz, Jesus diz, eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate por muitos. Então Jesus glorificou a Deus com a sua vida e serviu a Deus com a sua vida no seu ministério, servindo as pessoas, amando as pessoas, curando as pessoas, e serviu a Deus com a sua morte, cumprindo o propósito redentivo de Deus na história. Existe uma coisa muito importante no Evangelho de Marcos, e aqui eu vou encerrar, que é a declaração que Pedro faz para Jesus, quando Jesus pergunta para os discípulos, e já falamos sobre isso na primeira aula, quem as pessoas dizem que eu sou? E os discípulos respondem, mas Jesus pergunta, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E Pedro diz, tu és o Cristo. Esta declaração dos discípulos era tudo que Jesus precisava ouvir. Observem o que acontece depois dessa declaração aqui. Aliás, antes,
Eu vou falar para vocês, lembra que na primeira aula nós falamos daqueles 2 milagres únicos aqui, da cura do surdo e do gago e da cura do cego, que só são narrados aqui em Marcos. Né? Aqui é como se fosse um movimento no texto. Né? Primeiro, Jesus cura aquele que era surdo, que não podia ouvir, e Jesus aqui estava falando de surdez espiritual. Aquele que não conseguia proferir com a sua boca. Paulo fala em Romanos, aquele que confessar Jesus Senhor, né, e crer no seu coração, ele será salvo. Então o evangelho tem a ver com ouvir e tem a ver com declarar. E aquele surdo e gago não conseguia ouvir e não conseguia declarar, mas Jesus fala, efatá, abre. Porque em tempo de perseguição, muitas vezes as pessoas estão com seus ouvidos tapados e é assim que Satanás age, para que as pessoas não ouçam o evangelho do reino. E as bocas estão travadas para não confessar Jesus. E logo na sequência ele vai falar da cura do cego. E essa cura é curiosa, né? Porque Jesus passa a saliva, né? Mistura com a terra e passa nos olhos Jesus tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe, não era barro, não, essa é só saliva. Fez alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu, vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Então, novamente, lhe pôs as mãos nos olhos e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido e tudo distinguia de modo perfeito. Repararam que essa cura não acontece assim na primeira atitude de Jesus? Jesus passa a saliva e daí pergunta para o homem, você está vendo? Mais ou menos. Estou vendo o homem que nem árvore. Né? Daí Jesus ora de novo e ele é curado. Isso também tem a ver com toda essa questão de nós enxergarmos quem é Jesus. Às vezes hoje a gente tem uma visão tão distorcida de quem é Jesus. Dá a impressão que a nossa visão é muito obscurecida. Né? E vejam que essas duas curas, elas acontecem antes dessa declaração dos discípulos. Então, figuradamente, essas duas curas posicionadas aqui, é como se Jesus falasse, os ouvidos precisam abrir, a boca precisa ser, a língua precisa ser solta, os olhos precisam enxergar quem eu sou, para vocês declararem que eu sou o Cristo. Porque aquele que não declara que eu sou o Cristo não tem salvação. Esta é a confissão de fé, e é a confissão de fé que nós precisamos ter hoje. Gente, tem muita gente dentro da igreja hoje surda, gaga e cega. E se dizem cristãos, se dizem discípulos de Jesus, mas não o conhecem, enxergam Jesus como se fosse qualquer outra pessoa, porque os olhos estão obscurecidos. E precisam passar por esta cura espiritual. Os ouvidos precisam abrir, a boca precisa soltar, os olhos precisam enxergar, para eles verem de fato quem é o Cristo, para terem uma profissão de fé que seja irredutível. Né? Hoje a gente vê muito crente indo e vindo na sua fé, oscila por qualquer coisa. Né? Mas olha que é curioso, depois que Jesus ouve essa declaração dos discípulos, no verso 31 diz, então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas. Aqui em Marcos, Jesus não fala da morte dele antes que os discípulos declarassem quem ele era. Porque senão eles não iam entender. Jesus só fala que ele haveria de morrer, porque isso era profecia, gente. Os profetas já tinham falado isso, do servo sofredor, do Messias, do Filho de Deus, da morte. Vai ler Isaías 53. Né? O que Isaías 53 fala a respeito do servo sofredor? Mas os discípulos precisavam antes reconhecer que ele era o Cristo, para depois poderem entender que o Cristo precisava morrer. E mesmo assim, ainda os discípulos passaram pelo que passaram, né? Quando Jesus morreu, vazaram, Pedro negou, né? Mas depois a gente vê, né, lá em Atos, discípulos completamente transformados, né? Com a vinda do Espírito Santo, enfim, com os olhos abertos, né? Lá no final de Lucas, diz que Jesus soprou, né, sobre os discípulos para que eles entendessem
as Escrituras, para que os olhos fossem abertos. Paulo gosta dessa expressão, ele fala iluminados os olhos do nosso coração, porque não é entendimento aqui, é fé, é uma convicção, é uma declaração. Não é falar de um Jesus e de um Deus, é falar do meu Jesus e do meu Deus. Eu preguei esses dias no Salmo 91, e o salmista, no Salmo 91, ele começa falando sobre o Deus Altíssimo, da sombra do Onipotente, ele fala, meu Senhor e meu Deus. Eu não estou falando de um Deus distante, de um Deus que eu desconheço. E para a gente suportar tempos de luta e perseguição, é só para quem, de fato, tem uma declaração de fé. Tu és o Cristo, Filho de Deus. Então, aqui está a chave de Marcos. Aqui está o momento crucial da história. Porque a partir dessa revelação, Jesus começa a viver os últimos dias da sua vida. E daí ele acaba sendo morto, crucificado, onde acontece, de fato, uma consolidação ali do estabelecimento do reino de Deus. E daí, encerrando, eu já mencionei esse texto, mas eu quero citá-lo de novo, porque eu gosto mais desse texto. O apóstolo Paulo, lá em Gálatas, Gálatas capítulo 4. Só um minutinho, gente. Estou procurando o texto aqui. Aquele texto de Paulo, quando ele fala sobre Cristo ser gerado em vós. Gente, perdi o texto aqui. Ou é capítulo 2, deixa eu ver. Bom, fugiu o texto aqui. Depois eu passo para vocês aí o texto. Vazou completamente aqui. Quando Paulo está falando para a igreja da Galácia, né, ele fala sobre a questão... Tem várias declarações de Paulo muito fortes aqui em Gálatas, né? Ele fala, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, esse viver que agora vivo na carne, né? Não vivo na carne, mas vivo pela fé e tal. E daí chega um momento onde Paulo fala que ele... Oi? Achou aí? 4:19. Isso. Sabia que era um 4. Ok. Então, daí Paulo vai trabalhando muito com isso, porque qual era o argumento dele com a igreja da Galácia? Ele havia pregado um evangelho, o evangelho de Cristo, e depois surgiu um outro evangelho que eles começaram a aceitar, que era o evangelho dos judaizantes lá, e começaram a se corromper na sua fé, né? E por isso que Paulo vai dando o próprio testemunho da vida dele, como quando ele entendeu a graça de Deus, aquilo o transformou de uma forma radical. E aqui, então, no verso 18, vamos começar a ler, diz: é bom ser sempre zeloso pelo bem, e não apenas quando estou presente convosco, meus filhos, porque por quem, de novo, sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Pudera eu estar presente agora convosco e falar-vos em outro tom de voz, porque me vejo perplexo a vosso respeito. Né? Então, Paulo ele está expressando aqui que ele estava sofrendo, né? Ele estava como se fosse uma mulher que está gerando um filho e que tem dores absurdas. Né? Paulo estava entendendo que esta angústia, este sofrimento, para que aquele povo entendesse de fato quem era Cristo, para que Cristo fosse formado na vida daquelas pessoas, ao ponto de eles não mais olharem para trás e não mais recuarem. Né? Porque é só quando Cristo é formado em nós, né, que a gente tem aquela experiência, aquela convicção, e a coisa já se mistura, né? Já não sou mais eu quem vivo, é a minha experiência de fé, é o meu olhar para trás, como Jesus fala, né? Aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno de ser meu discípulo. Então, quando eu tenho a plena convicção
e não coloco mais meus olhos atrás. Não existe mais uma possibilidade de retroceder. Então, a confissão de fé dada por Pedro e pelos discípulos naquele momento, lá em Marcos 8:31, foi um momento marcante e é um momento marcante para todo aquele que quer permanecer fiel ao Senhor até o fim da sua carreira, né? E deixo aqui uma última palavra dizendo, estamos vivendo dias muito difíceis, onde nós vemos muitas pessoas professando uma fé em Cristo Jesus, mas cheias de medo, cheias de insegurança, aprisionadas pelas suas ansiedades e não estão cumprindo a missão, não estão aproveitando a oportunidade, estão preocupadas com as coisas deste mundo e não estão tomando uma postura de ousadia e de aproveitar a oportunidade, né? Porque tem muita gente sedenta, né? Assim, sem esperança nenhuma, porque não conhece a Cristo. E muitas vezes eu vejo uma igreja intimidada, uma igreja que se esconde, uma igreja que não se expõe, uma igreja que tem um discurso do mundo e não um discurso de fato, de eu pago o preço que for necessário por levar esse evangelho adiante, né? Então, olhando esse transfundo lá do que aqueles cristãos estavam vivendo em Roma, este evangelho serviu para eles como um tremendo encorajamento. Porque eu costumo pensar o seguinte, gente, tem uns discursos aí de uma teologia triunfalista, né, a teologia da prosperidade, que fica falando que quem é filho de Deus, quem entregou a vida a Jesus, vai ter só maravilha. Gente, isso é do inferno. Essa teologia não está na Bíblia, certo? Porque o Cristo que nós seguimos foi o Cristo que foi morto e foi para a cruz. E nos convida a nos identificarmos com Ele. Agora, existe prosperidade sim para quem teme a Deus? É lógico que existe, né? Porque Deus é fiel, né? Deus os abençoa, assim como o próprio ministério de Jesus foi tremendamente abençoado. Mas a glória de Jesus, ele só recebeu depois de passar pela cruz. E conosco não é diferente. A gente quer a glória, mas a gente não quer a cruz, né? Então, esta profissão de fé, tu és o Cristo, é um pouco uma declaração, Senhor, eu estou pronto. E eu estou disposto a pagar um preço, né, pelo teu nome, para não negar o teu nome em nenhuma situação, em nenhuma circunstância. Então, esse evangelho se tornou um grande encorajamento para aqueles cristãos, porque o próprio líder daquela igreja, né, ou os líderes daquela igreja, que eram Paulo e Pedro, foram mortos exatamente nessa circunstância. E muitos cristãos seguiram o mesmo caminho que eles. E daí Paulo declara lá em 2 Timóteo, né? Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Por isso, eu sei que a coroa da justiça está me aguardando. Ele tinha essa segurança, essa certeza. Ele viveu para isso e ele morreu para isso. Assim como Jesus, né? Viveu para glorificar a Deus e morreu glorificando a Deus. Que Deus abençoe vocês, queridos. Muito bom, me empolguei aqui. A gente precisava ter mais umas 5 aulas de Marcos, mas o resto é com vocês aí, tá? Me disponho a, de repente, se tiver alguma dúvida, alguma questão aí, não só agora, mas futuramente, o Rony tem meu WhatsApp aí. Vou mandar a apostila para vocês podem ler com calma, vão ter muito mais informação histórica e tal, mas que Deus continue abençoando vocês, foi um prazer grande esse tempo com vocês. Fala, seu Rony. Amém. Pessoal, alguém tem alguma pergunta, algum comentário para fazer? Aproveitem que essa é a hora.